Entre as peças curiosas, há uma série de quadros que mostram o Sarney, os filhos dele, além de aliados políticos, retratados como figuras religiosas católicas. Desde que a presidente praticamente virou candidata, que a gente tentava uma entrevista exclusiva com ela, que foi uma oportunidade de passar ali alguns recados. Acho que foi um desastre. Acho que a palavra que define é essa. O Brasil é péssimo em logística, não sabe lidar com grandes massas, não tem a menor infraestrutura. Boa noite. O Ministério Público do Maranhão investiga a transferência de bens da antiga Fundação Sarney para outra entidade, agora financiada com dinheiro público. A suspeita de que tenha havido irregularidade na transferência. Hoje, o setor público paga para manter um acervo privado que ainda pertence à família Sarney. Praça pública o direito de governar o Maranhão. O Maranhão não suportava mais nem queria o contraste de suas fabulosas riquezas potenciais com a miséria, com a angústia, com a fome, com o desespero. A Fundação José Sarney foi criada no início dos anos 90, logo depois que Sarney deixou a presidência da República, para preservar a memória, os documentos, as obras de arte que ele reuniu no período que foi presidente. Era uma instituição privada mantida pela família Sarney. Em 2011, a Fundação Privada José Sarney iniciou seu processo de extinção alegando que não tinha mais dinheiro. Para abrigar o acervo que estava na antiga fundação, foi criada, por lei da governadora Rosiana Sarney, uma fundação pública, que é a Fundação da Memória Republicana Brasileira, que funciona no mesmo local que é o Convento das Mercês. Na prática, fica tudo igual. A fundação dentro do Convento das Mercês, que é, na verdade, o grande objetivo dele. O objetivo dele maior é realmente preservar o culto à imagem dele. E financiar, ele não tem condição de bancar isso. Ele é que não tem condições, talvez até tivesse, né? Mas não quer bancar esse patrimônio dele. Entre as peças curiosas, há uma série de quadros, mais ou menos uns 30, que ficam dentro de uma sala de acesso bastante restrito. E esses quadros mostram o Sarney, os filhos dele, Rosiana, o José Sarney Filho, o Fernando Sarney, também a esposa, a senhora Marli Sarney. Todos eles, além de aliados políticos, como o ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, retratados como santos, como padres, como freiras, como figuras religiosas católicas. No início desse ano, o Ministério Público começou a acompanhar o processo de criação da Fundação Pública e extinção da Fundação José Sarney. A antiga fundação precisaria ter sido extinta, liquidada, para poder doar seus bens para a Fundação Pública. E isso não ocorreu. Este liquidante, até hoje, não recebeu qualquer notificação do Ministério Público falando sobre irregularidade nesta doação. Ela está ainda em processo de liquidação, a Fundação José Sarney. A antiga Fundação José Sarney não pôde ser liquidada, de acordo com o Ministério Público, porque ela não apresentou as prestações de contas dos últimos anos. Quanto às contas de 2010 e 2011, já foram elas aprovadas pelo Conselho Fiscal e o Conselho Curador da Fundação. Portanto, ele, o Ministério Público, é que não veio examinar as contas conforme determina a legislação. De acordo com a Promotoria das Fundações em São Luís, a situação atual da Fundação é irregular. Se existisse qualquer irregularidade,
o Ministério Público, então, já deveria ter entrado com uma ação para anular a doação, o que não foi feito até hoje. O Ministério Público conhece essa situação desde o começo do ano, mas ainda não tomou nenhuma medida judicial. O promotor das fundações espera fazer uma auditoria dentro de um prazo de 30 dias e aí, se ele conseguir a documentação que comprove as irregularidades, ele vai acionar a justiça. Na prática, você tem aí uma série de funcionários públicos para cuidar de um patrimônio que ainda é privado. Além dos problemas apontados agora pelo Ministério Público, já existe uma ação de inconstitucionalidade movida desde o ano passado pela OAB contra a lei que criou essa fundação pública. Um dos pontos inconstitucionais, segundo a OAB, é o fato de o senador José Sarney ser patrono vitalício e hereditário dessa fundação. A última vez que isso foi previsto expressamente num texto legal, né, ou seja, a sucessão hereditária para pessoas na gestão pública, foi na Constituição de 1824, a Constituição do Império, que dizia exatamente isso, que o governo era monárquico, hereditário, constitucional e representativo, e que os palácios, terrenos possuídos pelo senhor Dom Pedro I ficaram sempre pertencendo aos seus sucessores. É mais ou menos o que está acontecendo ali. O Maranhão não quer mais a coletoria como uma caixa privada a angariar dízimos inexistentes para inexistentes arcas reais, que não são inexistentes porque se pode pronunciar os nomes dos beneficiários e identificá-los ao longo desses anos de corrupção. A colunista da Folha, Mônica Bergamo, esteve na sexta-feira em Brasília para uma entrevista exclusiva com a presidente Dilma Rousseff. Como é que foi, Mônica? Pois é, foi a gente, desde que a presidente praticamente virou candidata, que a gente tentava uma entrevista exclusiva com ela. E eu acho, enfim, que foi uma oportunidade de ela também passar ali alguns recados, principalmente na área da economia, né? Muitas críticas feitas por empresários, de que ela é muito centralizadora, de que ela é muito autoritária e de que isso, no momento em que o Brasil já teria esgotado a sua possibilidade de crescer via consumo apenas, estaria prejudicando o investimento. Então ela rebateu isso, disse que não tem de forma alguma esse autoritarismo, que ela passou todos os anos do governo Lula sendo inclusive interlocutora dos empresários. Pois é, como é que ela responde à crítica de que o Brasil vai crescer pouco, 3% se tanto, com uma inflação alta e um zum aí que o ministro da Fazenda, Guido Mantega, tem que mudar, né? Então, primeira coisa, ela disse, é a palavra dela, que o Guido Mantega fica onde sempre esteve, no Ministério da Fazenda. Sobre o crescimento, o Brasil não é uma ilha, o mundo inteiro tem problemas. E uma frase que ela disse é o seguinte: nós estamos crescendo com vendaval na cara, mas nós estamos crescendo, nós não estamos mais com aquele vento a favor. Então ela ela coloca como um grande mérito do governo dela conseguir manter uma taxa de crescimento, ainda que baixa, num ambiente, numa conjuntura que ela chama de extremamente delicada do mundo. O que ela fala da inflação? Ela não admite em nenhum momento que ela afrouxou esse cuidado com a inflação para permitir um crescimento maior do país. Ela diz que não, que ela nunca afrouxou, que na verdade isso foi o resultado de um choque de commodities nos Estados Unidos, seca no Nordeste, seca no Sul, por isso os alimentos subiram. Agora, Mônica, a grande novidade do ano de 2013 foram os protestos que paralisaram o Brasil em junho. E coincidiu, logo depois dos protestos, uma pesquisa da Datafolha mostrar que a popularidade do governo Dilma, o índice de ótimo e bom, despencou 27 pontos. E está uma conversa de um volta a Lula, caso o governo dela não esteja bem avaliado ano que vem. Como é que ela encara isso? Ela diz, o Lula não vai voltar porque o Lula, na verdade, nunca saiu. Então, ela diz que ela não discute sucessão, isso daí é um problema de quem não é presidente, ela é presidente da República. E ela tenta passar também uma postura de que, óbvio que está atenta a isso, ela até fala, eu estou atenta, ela faz esse gesto, estou atenta, eu presto atenção, mas eu sei que as coisas, o que sobe desce, o que desce sobe, não são números estáticos e ainda tem muita coisa para acontecer.